Como tem sido difícil pregar sobre fé nesse tempo. Um tempo onde a igreja parece que não sabe o que é fé. A igreja parece que deixou a fé de lado para viver coisas que se veem. E a fé é exatamente o contrário. A fé são as coisas que não se veem. E é disso que nós vamos continuar falando essa noite. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Lá atrás, aqui na frente, sejam bem-vindos. Família do Caldeiras, né? Ei, glória, hein? Evangelista esse homem. Tudo crente já, né? Coisa boa, né? Quando os crentes, meus irmãos, se encontram, quando os filhos se encontram, Deus ordena a bênção. Salmos 133. A unidade faz com que os filhos ordenem bênção dos céus. Isso é maravilhoso. E bênção é algo que eu e você já temos há muito tempo, porque está escrito que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Isso é fé. Então, se nós temos bênçãos no mundo celestial, nós precisamos agora ter fé para arrancá-las lá de cima. Quem já orou por algo e não recebeu? Levanta a mão. Mas não está escrito assim, ó: todo aquele que pede recebe. Mateus capítulo 7. Todo aquele que pede recebe. Se você orou e pediu e não recebeu, Deus já deu, só está no mundo celestial, está no mundo celeste agora. Então você precisa continuar pedindo com fé, e vai receber em nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro, você vai receber em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, vamos falar sobre fé, um tema maravilhoso, um tema poderoso, fé. O que é fé? A fé está ligada ao mundo celestial. Não há fé nas coisas naturais. O que há é a fé no mundo celestial. Você pode alcançar coisas naturais tendo fé no mundo celestial. Todas as coisas foram feitas pelo mundo da fé, o mundo dos espíritos. Está escrito: pela fé nós alcançamos coisas que outras pessoas não podem conquistar sem fé. Só alcança quem tem fé. E a fé, meus irmãos, presta atenção. Eu preciso que você dedique esse momento de total atenção aqui, para que você possa aprender sobre fé. A fé, ela precisa crescer. A fé precisa crescer porque a nossa guerra, a nossa luta, a nossa vitória, ela não está pautada nas coisas terrenas, e sim nas coisas do Espírito, nas coisas celestiais. O nosso inimigo, ele é espírito. Por isso nós precisamos ter fé para conquistar no mundo espiritual. Sempre tudo acontece primeiro em cima, primeiro no mundo espiritual. O eixo simetria, ele desce dos céus para a terra. Tudo está no mundo superior, que é o mundo da fé, dos espíritos. Veja comigo aqui em Efésios. Antes, vamos ler um texto aqui em Efésios capítulo 6. Coloca aqui atrás, você não precisa nem abrir, só coloca aqui atrás. Verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta, ela tem que ser travada no mundo celestial. Crente carnal não adquire vitória. Crente carnal pode até prosperar, pode prosperar aonde? Financeiramente, mas nunca, jamais no mundo celestial, porque as coisas do Espírito são conquistadas através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o texto, Efésios capítulo 12, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê deve ter certeza que Deus é verdadeiro e é galardoador daqueles que o buscam. Então, as coisas são pela fé, meus irmãos. O mundo da fé é importantíssimo. Se você entender isso aqui essa noite, você vai começar a ter vitória na tua vida. Você vai começar a romper. Você vai começar a florescer de maneira tão extraordinária, porque o mundo celestial, ele está de olho nos crentes que entendem a fé e andam pela fé. Então veja bem, a fé ela precisa crescer. Por quê? Se a fé não cresce, o que acontece? Pergunte o quê? Se a fé de um crente não crescer, meu Deus, eu acho que eu não vou nem falar. Não sou eu que vou falar, é a Bíblia que diz. Crente que não cresce na fé é um servo inútil. Uau! Mas está escrito. E tem mais, quem falou isso foi Jesus. Porque a fé ela deve crescer. Não basta ter fé para crer em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus, somos salvos. Glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Mas, meus irmãos, é uma grande coisa crer em Cristo, porque crer em Cristo está livre do inferno. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Mas o próprio Jesus está dizendo assim: ei, se vocês têm a fé pequena, que só crê que eu sou capaz de salvar a vida de vocês, vocês são servos inúteis. Uau! E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. É por isso que Deus permitiu que você viesse aqui essa noite para ouvir essa mensagem. Debaixo de chuva, terremoto, tempestade, pedra caindo em cima de gente. Meus irmãos, o mundo está uma lástima. Mas os filhos alcançarão vitória pela fé. Graças a Deus. Agora sim, então, vamos lá para o texto em Lucas. Eu quero orar. Pai Santo, Pai Santo e maravilhoso, nós clamamos essa noite para que o Senhor se manifeste, ou continue a se manifestar, da mesma maneira que o Senhor se manifestou nos louvores. Agora manifesta-te, querido Pai e Senhor Jesus, através da Tua santa e maravilhosa palavra, porque a Tua palavra é instrução para os nossos olhos, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E nós clamamos a Ti essa noite, Senhor, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos leve a conquistar pela fé tudo que nos foi dado por direito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O capítulo 17 de Lucas, nos capítulos anteriores, Jesus vem fazendo uma série de relatos. Ele fala sobre a catótera. Quem sabe o que é catótera? Todos? Quem não sabe o que é catótera, levanta a mão. Catótera é o mundo dos espíritos. Fica nas regiões baixas da terra. A catótera é onde nós conhecemos que se localiza o seio de Abraão, que é o paraíso. Hoje está vazio. Jesus desceu às regiões baixas da terra e levou cativo o cativeiro. Levou Jó.
levou Abraão, levou Isaac, levou Jacó, levou todos os que estavam lá esperando a vinda de Cristo. Todos os grandes do Antigo Testamento estavam lá, no seio de Abraão. Jesus está contando a história aqui, no capítulo 16. Não é parábola, porque parábola não tem nome. E quando ele conta aqui o rico e Lázaro, ele está dando nome. Lázaro, parábola não tem nome. Não é uma parábola, é uma história. E Jesus está contando essa história. Ele está dizendo que morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Mas lá embaixo, na catótera, onde é o Hades e o Sheol, onde é o seio de Abraão, onde é o lugar de tormento, e no meio existe ali um abismo, onde os anjos foram colocados lá, do capítulo 6 de Gênesis, os anjos que desobedeceram e saíram do seu lugar de principado e desceram e contaminaram as mulheres da terra, onde nasceram os gigantes da antiguidade. Então todos estavam lá esperando até que Jesus Cristo fosse lá. Jesus desceu às regiões baixas da terra, a catótera. Ele vai lá e prega lá no seio de Abraão, onde Lázaro estava com Abraão, e onde o rico, no outro lado, no lugar de tormento, brada: ei, pai Abraão, manda que Lázaro molhe os seus dedos na água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. De um lado o seio de Abraão, do outro lado o lugar de tormento, e no meio o abismo onde os anjos foram lançados. Então Jesus vem trazendo todo o conhecimento da fé. Jesus fala então da catótera, ele fala do perdão, ele fala dos escândalos, porque tudo isso, meus irmãos, é fé. O mundo espiritual, ele não aceita escândalo. Por isso que o crente tem que cuidar tanto para não ser escândalo, para ser exemplo. Exemplo na igreja, na rua, nas suas casas, nos trabalhos, na escola. Nós temos que ser exemplo. Jesus vem falando o tempo inteiro, ele vem narrando os fatos e determinando para os discípulos como andar com fé. Então ele diz: se alguém te ofender, se alguém pecar contra ti, perdoa. Perdoa quanto? Pedro diz, ele 70 vezes 7, Pedro. Ou seja, se ele se arrepender, perdoa sempre. Jesus vem ensinando. E os discípulos, os apóstolos, quando escutam tudo isso, sabe o que eles descobrem? Sabe o que eles descobrem? Que eles não tinham fé. E assim tem tanta gente hoje na igreja, vem na igreja, participa do culto, mas não tem fé. Ou nem sabe o que é fé. Porque ensinaram que se você ter fé para comprar um carro, irmão, comprar carro não é fé, vai trabalhar, Deus vai te abençoar e tu vai comprar. Ah, se eu tiver fé, eu tenho fé para comprar uma casa. Não é fé também, isso é tudo esperança. Agora, se você disser assim, eu tenho fé que o Senhor me dará, aí é fé. Nós precisamos colocar Jesus, nós precisamos colocar o mundo da fé em ação para conquistar naturalmente. E aí olha o que está escrito aqui, coloca aqui atrás para mim, Lucas capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Está vendo aí? Eles não tinham fé. Acrescenta-nos a fé. Eles estão pedindo para que o Senhor lhes dê fé. E aí Jesus vai falar no verso 6 assim: e disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui existe um problema, eu já vi muita gente pregar assim, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não é o que o texto está dizendo, não se trata nem de revelação, é literal o negócio. Olha lá o que está escrito assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, não é fé de um tamanho de um grão de mostarda. Quem sabe o que é um grão de mostarda?
Quem já comprou pepino? No vidro de pepino, embaixo está cheio de grãozinho de sementinha de mostarda. Aquela ali é a semente da mostarda, que vem dentro do vidro de pepino, que você compra no supermercado. Agora, Jesus está dizendo assim, que se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o grão de mostarda, ele é uma semente pequenininha, mas ele cresce e se torna a maior das hortaliças. Não é árvore, não é planta, não é árvore, é hortaliça. A maior das hortaliças. Jesus está dizendo, se vocês tiverem a fé pequena, clamem ao Senhor e busquem, reguem essa fé, cuidem dela, que ela vai crescer e se tornar a maior fé que alguém pode encontrar. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está estimulando os apóstolos a crescer na fé. A fé pequena, meus irmãos, a fé pequena nos leva a um título de servos inúteis. Ela nos dá um título de servos inúteis. Jesus está pregando exatamente sobre isso. E quando ele diz, se vocês tiverem uma fé que cresça, vocês vão dar ordem a essa moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar. Irmão, não adianta você ficar na frente de uma planta, dizendo, sai planta e vai para o mar. Mas ela não foi, então a minha fé é pequena. No outro texto, dá ordem ao monte, ergue-te monte e lança-te no mar, e ele obedecerá. Se você ficar lá na frente do monte, você vai envelhecer, mandando o monte ir para o mar, ele não vai. Nós precisamos entender o que a Bíblia está ensinando. A moreira é uma planta espinhosa. Preste atenção nisso. Todo o mundo dos espíritos das trevas representa na Bíblia espinhos. Espinhos. Quando o homem cai, Deus vem para Adão e diz assim, Adão, porque desobedecesse, desses ouvidos à tua esposa, agora a terra é maldita. A terra agora está sob o controle da maldição, é Satanás. Com dor colherás da terra, haverá espinhos. Olha aí o espinho. A parábola lá em Juízes, capítulo 9, a parábola de Jotão, vai falar assim, foram as árvores uma certa vez levantar para si um rei, e todas elas vieram à oliveira, para que a oliveira fosse rei sobre as árvores. A oliveira não aceitou. Aí foram todas para a figueira também não aceitou. Foram todas para a videira não aceitou. E aí todas as árvores foram para o espinheiro. O espinheiro disse, sim, eu reino sobre vocês, mas fiquem debaixo da minha sombra, porque aquele que sair, fogo de mim sairá e queimará vocês. Então, isso é uma representação de todo o mundo espiritual das trevas. Quando um rei no Antigo Testamento vencia uma batalha, ele pegava a coroa daquele rei que perdeu, colocava na sua cabeça e saía vencedor, e tomava tudo que havia naquela cidade. Tudo agora fazia parte do reino do rei vencedor. E talvez você não saiba, mas quando colocaram a coroa de espinhos em Cristo, meu Deus, meu Deus, ei, quando colocaram a coroa de espinhos em Jesus Cristo, eles estavam dizendo, tu és rei, tu venceste Satanás, toma a coroa de Satanás, oh glória. E aí Jesus Cristo agora está ensinando aqui, ele está dizendo assim, se vocês tiverem fé, e essa fé crescer, todo demônio que atrapalha a vida de vocês, todo espírito das trevas que tem se levantado contra a casa de vocês, todos os espíritos das trevas que tem se levantado contra as finanças de vocês, vocês dirão, ei, espírito maligno, sai da minha casa e vai para o mar. Isso é fé, meus irmãos. Fé. Sei, tudo bem, a gente está acostumado a ouvir essa fezinha aí que ensinaram para nós, de comprar coisinha lá que você nunca compra, né? Você acha aí que está errado, que os outros... mas eu tenho fé, mas não consigo comprar um carro. Eu tenho fé, mas a minha casa não vem. Meu irmão, não tem nada a ver com fé.
Fé está ligada ao mundo espiritual. Pela fé os mundos foram criados. Pela palavra de Deus os mundos foram criados. E as coisas que existem não foram feitas do que parece. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Por que Jesus Cristo disse: dá ordem à amoreira? Deixa eu mostrar outro texto aqui, para ficar mais claro. Bota aqui atrás para mim, Marcos capítulo 11. Coloca aí atrás, Marcos capítulo 11. Deixa eu achar o versículo. Marcos capítulo 11. O versículo é 22 e 23. Coloca aqui atrás. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em quê? Tende fé em quê? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Olha que coisa linda. Outro texto, vem comigo para Mateus capítulo 17. Mateus 17, olha isso aqui, Mateus 17. Mateus 17, esse texto é tremendo. Jesus diz assim para os seus discípulos: há alguns entre vós que estão comigo, que não morrem sem ver o reino dos céus vindo. 6 dias depois, Jesus leva eles numa montanha e se transfigura, e eles veem a glória do reino do Cristo vindo. Aqueles ali viram Pedro, Tiago e João. Eles viram. Agora tem um detalhe, pergunte qual? Eles desceram da montanha. E quando eles chegaram lá embaixo, eles encontram um homem que tinha um filho que estava endemoniado desde muito jovem. O diabo pegava ele, ele convulsionava, se jogava no fogo. E este homem então, ele vê Pedro, Tiago e João. Ele vem para Pedro, Tiago e João e diz: ei, vocês são discípulos, vocês são os apóstolos do Cristo. Olha aqui, ajuda-me, meu filho, ele endemoniado há tanto tempo, ele sofre, expulsa esse demônio deles. Aí vem Pedrão vem, não consegue expulsar. Aí vem o Tiagão, também não consegue expulsar. Aí vem Joãozinho, aquele que dormia no peito de Jesus, também não consegue expulsar. Aí o homem pega a criança e sai correndo e vai. Cristo estava lá na frente. Ele diz: ei mestre, me ajuda, meu filho é endemoniado, ele sofre. Pedi para os teus discípulos e eles não puderam. Vamos ver o que Jesus disse? Verso 15, bota aqui. Mateus 17, verso 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os até os teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? E até quando vos sofrerei? Traze-me o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade.
Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Então olha aqui, quer ter fé? Começa orando e jejuando. Quer ter fé? Começa orando e jejuando. Porque o mundo espiritual não brinca. Agora, o outro texto que lemos aqui em Lucas capítulo 17, diz que dá ordem à amoreira, verso 6, 17 verso 6 de Lucas. Lucas 17 verso 6. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por que no mar? Por que no mar? Por que no mar? Porque é no mar que fica o abismo. Jesus foi até Gadara, e ele foi libertar um evangelista que estava endemoniado em Gadara. E quando ele chega lá, os demônios que estavam no evangelista, talvez aí do teu lado tem um evangelista, e você fica pensando que esse não vai dar nada. Não se preocupa não, você é um evangelista. Eu quero declarar: Jesus saiu da Galileia e foi até Gadara, foi libertar um endemoniado que estava lá. Tempos depois, Jesus volta lá em Gadara, e toda a região de Decápolis, 10 cidades, estavam evangelizadas por aquele homem. E a multidão se reuniu, e todos vieram, e Jesus curou cada um. Mas o detalhe é que, quando ele ainda estava com os demônios olham para Cristo e dizem: ei, permita-nos entrar nos porcos, porque havia ali uma manada de porcos, de 2.000 porcos, e Jesus disse: sim, pode ir para os porcos. Eles entram nos porcos, os porcos se lançam no mar e morrem afogados. Olha a representação aí, Jesus mandando os demônios para o abismo. Mas por que Jesus mandou os demônios para o abismo junto com os porcos? Porque porcos em Israel, criado no solo de Israel, é negócio ilícito. Cada vez que um crente faz negócio ilícito, ele dá autoridade para demônios agir na sua vida. Eu sei, meus irmãos, você não ouve você não está acostumado a ouvir essas coisas. Porque você está acostumado a ouvir: vai, dá 100 que você vai receber 1000. Vai que você vai quebrar a cara. Você quer vitória? Tem que obedecer às leis espirituais. Israel não pode criar porcos. Porcos em Israel é considerado animais imundos. Eles criam os porcos 1 metro do chão, em currais, e exportam, porque eles não comem, nem podem deixar que os porcos pisem o chão nas terras de Israel. Mas aqueles homens estavam permitindo que os porcos fossem criados no solo de Israel, porque Gadara faz parte de Israel, fica do outro lado do mar da Galileia, ainda é território israelita. Jesus permitiu, porque negócios ilícitos e crente não combina. Aleluia, aleluia. Obrigado pelo seu, meu Deus, empolgado. Graças a Deus, graças a Deus. Mas vamos voltar aqui o texto. Aqui não. Vem comigo para Apocalipse, que eu vou provar agora para você. O abismo. Eu vou provar para você que o abismo fica nas profundezas das águas, no mar. Todo mundo sabe
Todo mundo sabe que haverá um tempo de uma grande tribulação. Quem não sabe? Quem já nunca ouviu? 7 anos de uma grande tribulação. Quem nunca ouviu, levanta a mão. E o nome é Apocalipse. Alguém nunca ouviu isso? Todos já ouviram. Vê que bênção. Vê que igreja de crente. 7 anos de Apocalipse, onde a tribulação maior que nunca existiu, existirá nesse tempo. 7 anos de uma grande tribulação. Depois desses 7 anos, começam 1000 anos do governo de Jesus Cristo aqui na terra. O governo de Cristo será aqui na terra. Eu sei que tem muito crente querendo ir para o céu, mas o governo de Cristo será na terra, porque eu e você fomos criados para a terra, não para o céu. O céu é que vai descer para a terra. E haverão 1000 anos onde o governo de Cristo será estabelecido e será evoluído de uma maneira. Aí você imagina, né? Se o diabo governando já está do jeito que está, você imagina Cristo governando toda a terra durante 1000 anos. A potência que a terra não vai ser. Cristo governará com a igreja vencedora. Não é com a igreja vencedora, as primícias da igreja. Aqueles crentes que amadureceram, aqueles crentes que cresceram na fé, aqueles crentes que não são servos inúteis. Jesus vai governar o milênio aqui na terra com a igreja vencedora. Isaías diz: quem são esses que vêm voando como pombas as nuvens e as janelas do castelo? Porque a Jerusalém celeste vai parar sobre a Jerusalém terrestre durante 1000 anos. E todos que estiverem na terra verão a cidade santa numa parousia de 1000 anos. Que loucura! Ter fé é loucura mesmo para o mundo. Para nós é poder. Aleluia, aleluia, aleluia. No final do milênio, o que vai acontecer? As nações se levantarão contra o governo de Cristo em Jerusalém. Porque o judeu vai estar governando toda a terra em Jerusalém. O judeu é o governo sacerdotal. Cristo e a igreja, o governo celestial. Por isso que é um governo de reis e sacerdotes. Os reis que estarão com Cristo, a igreja vencedora, governarão de cima. Os judeus que verão a vinda de Cristo, e aí sim eles farão um grande clamor e declararão: meu Deus, nós matamos o Cristo, porque ele vem assim, com as mãos levantadas, e aparece um furo no meio das mãos de Cristo. Então Zacarias vai dizer que eles olharão e dirão: o que são essas feridas nas tuas mãos? E ele dirá: são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quer dizer, Cristo vem buscar a esposa. Eles queriam ser amigos. Com Cristo, meus amigos, meus irmãos, com Cristo não basta ser amigo, tem que ser esposa. E aí quando eles verem que o Cristo que eles mataram é o Senhor, eles vão se arrepender, vão clamar, e a misericórdia de Deus vai permitir que os judeus governem toda a terra em Jerusalém, num governo sacerdotal durante 1000 anos. Está escrito que as nações verão um judeu, e 10 homens grudarão nas vestes de um judeu, clamando para que ele ensine as leis do Senhor. E ali também haverão as nações. E as nações vão crescer, crescer e crescer. E no final dos 1000 anos, está escrito que Jesus vai soltar Satanás do abismo. E ele vai enganar novamente as nações. Veja que ainda falta bastante coisa, né? E as nações enganadas virão contra Jerusalém, do tamanho da terra. Mas nesse momento,
descerá fogo do céu, porque Deus não vai mais ferir a terra com água. Foi muito sofrimento. Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Noé. Ele disse: ei, com água eu não destruo mais. Muito sofrimento, criança morrendo afogada. Agora vai ser com fogo, vai ser assim, ó. Pronto, acabou. E aí todos eles, todos os ímpios que estarão na terra nesse tempo, que se levantarem contra o governo de Jesus Cristo, comparecerão a um trono branco e ficarão de frente para o trono branco. E todos que estiverem de frente para o trono branco estão condenados. E esse texto aqui, ó, bota aí atrás, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, aquele lá de Apocalipse 13, que é o livro da vida do Cordeiro. Todos os salvos estarão escritos nele. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Cada dia que nós acordamos, um anjo está escrevendo a nossa história. Ainda que você pense que ninguém está vendo, ainda que você pense que ninguém vai saber, tem um anjo escrevendo a tua história e a minha. E no dia do Senhor, o livro será aberto, e todos os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então presta atenção, todos os mortos já estão julgados aqui. No versículo 12 do capítulo 20. Esse versículo 12 aqui está julgando todos os mortos. Todos os homens mortos que estavam no Hades, lá no inferno, ou porque há quem diga que o inferno ainda não foi inaugurado. Então, se é dessa maneira, no lugar de tormento, lá embaixo, nas regiões baixas da terra, todos foram julgados e lançados no lago de fogo e de enxofre. Então presta atenção, se o inferno ainda não existe, existe um lugar de tormento, que Jesus disse que o rico estava. Se o lugar de tormento não é o inferno, e o inferno ainda vai ser inaugurado, também não interessa, porque o inferno e a morte, o lugar de tormento, tudo isso será lançado no lago de fogo e de enxofre. Então perceba, o inferno é só uma sala de espera. Mas o detalhe está aqui. O detalhe está aqui agora no verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Esses aqui não são mais pessoas. As pessoas já estão no verso anterior. Aqui são os espíritos e os demônios que eu e você lançarmos no abismo, nas profundezas das águas. Quem já viu uma pessoa possessa de demônio? Quem já viu? Quem já expulsou um demônio aqui? Lá atrás. Quem mais? Ninguém mais expulsou um demônio? Ali. Irmão, já expulsei tanto que eu já estou orando para que eles não venham mais. Porque quanto mais você expulsa, mais os desgraçados aparecem.
Experimenta assim, ó, quando você orar e alguém manifestar, diz assim, ó: ei, demônio, eu te lanço para o abismo. Você vai ver a feição dele na pessoa. Porque está escrito que os demônios creem, temem e tremem do Senhor. Quem não dá bola é crente, meus irmãos. O diabo sabe. Infelizmente. Mas olha, presta atenção. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Veja, está falando de outro mundo. Não está falando mais de homens. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Deixa eu te dizer. Sabe por que tem tanto crente que não prospera? Sabe por que tem tanto crente enfermo, toda a vida enfermo, toda a vida enfermo? Sabe por que tem tanto crente que você vai falar com ele, você já tem que levar um lenço, porque ele só chora, só murmura, só reclama? Porque ele não entendeu o poder que Deus colocou aí dentro. Ele não entendeu que aqueles demônios que vêm contra as nossas vidas devem ser lançados no mar, nas profundezas do abismo. Manda esses demônios para o abismo. É o que Cristo está ensinando. Se tiveres fé, aquela montanha, essa montanha, meus irmãos, está falando do mundo espiritual das trevas. A amoreira está falando do mundo celestial das trevas. O nosso inimigo não é carne nem sangue. O nosso inimigo mora nas regiões celestiais, as potestades, as hostes malignas, os principados, os dominadores de mente, tudo mundo espiritual, demônios, que crente tem que ter fé, orar e declarar: sai da minha vida, Satanás, eu te ordeno, em nome de Jesus, larga a minha empresa, larga a minha casa, larga o meu ministério. Aleluia. Aleluia, aleluia. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto de Lucas capítulo 17. E agora ele vai continuar. Coloca aí atrás aí, filho, verso 7, capítulo 17 de Lucas. Então Jesus está falando acerca da fé. Jesus está dizendo que a nossa fé precisa crescer. E por que precisa crescer? Obrigado pela sua curiosidade. Ainda que é pouca. Vamos ver por quê? Está escrito assim no verso 7, coloca aí. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, lava-te, e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, olha isso aqui, porventura dá graças ao tal servo porque fez o que foi lhe mandado? Creio que não. Jesus está dizendo: ei, o próprio Jesus está falando, dá graça ao meu Pai aos crentes de pequena fé, que estão nas mãos das hostes malignas, dos principados e das potestades. Será que o meu Pai dá graça? Ele está dizendo: creio que não. Verso 10: assim também vós, olha aí, assim também eu e você, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos
fazer. Somos servos inúteis porque cremos em Cristo e não fizemos mais nada. Ficamos com a bunda sentada na cadeira, sem pregar o Evangelho, sem buscar o Senhor, sem prover as riquezas do reino, sem fazer a minha parte. Servo inútil. É isso que a palavra está dizendo. Desculpe, você queria uma coceirinha na cabeça, né? Mas eu não sirvo para essa mensagem. Eu gosto de pregar a Bíblia. Eu gosto de pregar a Bíblia. Um dia, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, está faltando alguma coisa. Eu preciso de mais. Deus me enviou para estudar. Deus me deu 2 anos num dos maiores teólogos que existe aqui no Brasil. Tudo porque um dia eu disse: Senhor, eu quero mais. Ele me deu. E aí eu comecei a crescer na fé. Aí eu disse: Senhor, agora eu quero entrar no mundo espiritual. Aí apareceu o primeiro demônio. E aí eu enchi o peito e disse: está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quase corri. Porque ele olhou para mim assim, ó. Quem és tu? Você sabe o que quer dizer isso? O mundo espiritual não me conhecia. Mas aí de repente veio uma força do céu. Ele disse assim: calado, porque eu sou um servo do Senhor Jesus. Bota essa mão para trás agora. E ele: deu certo. Pode fechar o portão que eu não preciso mais correr. E aí, meus irmãos, começou a vir muitos demônios. E quanto mais eu expulsava, mais aparecia. Sabe o que eu aprendi com isso? Que quando você dedica teu tempo aos demônios, o mundo espiritual fica te enganando. E você fica se achando que é o bom no mundo espiritual. Ora pelas pessoas, manifesta, manda o diabo embora. Na outra semana a pessoa vem, ora de novo, o mesmo demônio manifesta. E aí vai. Aí você manda aquele pro abismo, vem outro. Você manda o outro pro abismo, vem outro. Aí Deus disse: não dá mais o tempo do meu culto para demônios. Prega a Bíblia. Prega Jesus. Prega propósito, prega princípio, ensina a igreja e não dá o meu templo para esses demônios. E aí quando eu entendi, eu disse: oh glória, agora sim, agora eu entendi. Chega, eu comecei a pregar a Bíblia da maneira que eu estou pregando aqui para você, que você já me conhece, está acostumado. Quem não me conhece não estranha, eu sou assim mesmo. Mas eu prefiro pregar a verdade e ensinar um povo que seja fortalecido na fé, na Bíblia, e cresça, e não fique dependendo de ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida fé, fé, autoridade. Autoridade, autoridade em nome de Jesus. Agora olha para mim. Como é que alguém adquire autoridade? Aí é que está. O mundo espiritual trabalha em leis. Qual lei? A lei da justiça, a lei da verdade. Você quer ter fé? Você quer ter autoridade no mundo espiritual? Para de mentir. Você quer ter fé, autoridade no mundo espiritual? Para de negar a vida de Cristo. Para de fornicar. Para de não pagar impostos. Para com essas coisas todas e você vai ver que o poder de Deus virá sobre ti. Quando alguém te perseguir, dá glória. Você quer aprender todas as leis? Todas as leis do mundo espiritual? Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6. Ali está
todas as leis do reino dos céus. Entenda que o poder está nas nossas mãos, mas Deus não pode usar quem não vive a lei do mundo espiritual. Por isso, quando orardes, orai assim: Pai nosso, que estás no mais alto de todos os céus, que a minha vida possa ser santificada pelo teu nome, que o reino do teu Filho desça para a terra sobre a minha vida, e que a tua vontade, Espírito Santo, seja feita aqui na terra, como já é feita aí, no mais alto de todos os céus. A provisão de hoje, me dá, Senhor, assim como darás a de amanhã, assim como darás a de depois de amanhã. Para de ficar juntando, investe no reino. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas que eu tenho contigo. Não é aquilo que você está devendo no SPC. Não, no SPC paga, faz um acordo. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas que eu tenho contigo, porque eu deveria ter pregado para aquele homem que o Senhor mandou lá na minha casa, eu não preguei. Porque eu devia ter negado o pecado e eu não neguei. Porque eu devia ter me desviado da avareza e não me desviei. Me perdoa e me dá ânimo, Senhor, para que eu possa perdoar as pessoas que me têm ofendido. Livra-me, Senhor, de toda tentação. Não me deixa cair, Pai, em tentação, e me livra do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eis-me aqui, Senhor, para crescer em fé, para crescer em fé, para crescer em fé e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu declaro sobre a tua vida um crescimento. Eu declaro sobre a tua vida aí, que está me assistindo aí pela internet, um crescimento genuíno, um crescimento verdadeiro, um crescimento de vida, um crescimento de vida abundante. Eu declaro o crescimento na fé, em nome de Jesus Cristo. Se 2 pessoas entenderam essa mensagem, eu já estou contente. Se 1 pessoa entendeu essa mensagem, eu já não perdi meu tempo. Porque o dia que eu entendi que as coisas do Senhor estão em primeiro lugar, a minha família foi bênção. Quando eu entendi que as coisas do Senhor em primeiro lugar, as minhas finanças foram abençoadas. Quando eu entendi que Deus é em primeiro lugar, o meu ministério, que não é meu, que eu só estou aqui cuidando, se tornou bênção. Não há como viver uma vida na igreja sem fé. Isso aqui não é um jogo, isso aqui não é uma troca. As coisas do Espírito são superiores, são coisas que não se veem. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção. Fé é a certeza das coisas que se esperam, melhor dizendo, e a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Isso é fé. Quando nós aprendermos a ter fé, nós vamos viver o melhor para as nossas vidas. Nós vamos viver um tempo poderoso na nossa família. Você vai olhar para os teus filhos e vai ter certeza que o mundo não vai tomar os teus filhos. Você vai olhar para a tua profissão e vai saber que é Deus te abençoando. Você vai olhar para o teu ministério e vai frutificar. Eu declaro